Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha hoje. A Pro vai pedir para vocês pegarem aí o livro de português e de matemática, o livro 2, tá bom? Então, nós estamos ali entrando na unidade 7, né? Do livro de matemática e português, tá? Então, a Pro vai compartilhar com vocês a telinha para nós sabermos o que nós faremos hoje, tá bom? Olha só. Então, a Pro parou aqui na página das atividades que a gente vai fazer hoje, né? Que é na página 14 do livro de português, tá? Eu vou só voltar um pouquinho. Vou tentar voltar aqui. O mouse hoje, não sei o que está acontecendo, que ele está bem... Olha só, volta. Só minha imagem. Tá complicado. Pessoal, vou deixar aqui na página que nós faremos atividades mesmo. Eu vou só comentar um pouquinho, porque tá bem lento hoje, na internet, penso que é o horário. E aí a gente vai ficar um vídeo muito longo, né? Deixa eu deixar aqui na página mesmo. Mas só retomando um pouquinho, vocês iniciaram ontem, né? Ali na unidade 6, tá? O livro de língua portuguesa, né? Com o tema Descobridor dos Sete Mares, né? Podem pegar e folhear o livro aí na página 6 e 7 para vocês visualizarem, tá bom? Então, esse tema, ele traz as histórias de Simbá o Marujo. E essas histórias de Simbá o Marujo, elas foram histórias contadas por Sherazade em As Mil e Uma Noites. Lembram de Sherazade? Que nós conhecemos lá na unidade 6 dos contos? Então, Sherazade narrava as histórias também do Simbá o Marujo, tá bom? Então, na verdade, a gente dá continuidade ali às histórias, né? Também que nós vimos ali na unidade 6, tá bom? E aí vocês assistiram um videozinho, né? Um vídeo sobre o Simbá, né? Não é o vídeo que tá aqui para ser visto, que está aqui no livro, na página 8, né? E aqui está Simbá, a Lenda dos Sete Mares, né? Mas a Pro não disponibilizou esse vídeo é difícil de ser encontrado. Na verdade, você não encontra ele, a não ser que você tenha comprado o CD com ele, né? Ou também para comprar pela internet, né? Que a gente encontra ele. Mas, o que a Pro fez? Então, a Pro disponibilizou outro vídeo também do Simbá, né? Mas em uma outra versão, e disponibilizou, então, as atividades no caderno, tá? E todos os alunos fizeram as atividades do caderno referentes àquele videozinho que foi visto, tá bom? Porque seria injusto, né, passar o videozinho dessa história aqui para os alunos que vão e para os que estão em casa verem outro vídeo. Então, a Pro passou o videozinho para todos e essas atividades aqui do livro, então, elas não serão feitas, né? Porque para serem feitas teria que ser assistido essa versão, esse filme que está no livro. Então, ao invés de fazer essas do livro, nós assistimos o outro filme, né? Também é do Simbá, mas é uma outra versão. E foi feita as atividades no caderno, tá bom? E aí, a partir da página 13, foi feita atividade, somente a atividade 11 na página 13, né? E hoje nós faremos a página 14, que é essa que está aí na sua tela. E não volta. Muito bem. Então, pessoal, coloquem aí na página 14, tá? No livro de vocês. O meu mouse aqui tá bem difícil, ele tá travando, mas a Pro acho que deu certo agora. Então, nós temos aqui, o que vocês farão hoje, né? De acordo com a planilha lá, vocês vão criar uma narrativa de uma viagem marítima, tá bom? Você vai seguir as orientações, essas que estão aqui na página, na página 14, desculpa, e também o anexo que a Pro enviou, que a Pro já vai compartilhar com vocês, tá bom? Então, a Pro vai fazer a leitura aqui, né, para a gente entender melhor, tá? O que nós faremos agora. Muito bem. Então, você vai fazer o quê? Você vai imaginar, né? Sei que todos vocês são bem criativos, têm uma imaginação fértil, né? Então, vocês vão imaginar que você e seus colegas
também tenho embarcado em um cruzeiro para uma viagem especial em alto mar. Porém, para surpresa de todos, em certa noite de lua cheia, o navio levantou o voo e navegou até uma ilha no céu. O que vocês e seus colegas puderam ver e fazer? Que aventura foi essa? Escreva como você imaginou essa viagem maluca. Então, é isso que você vai fazer. O que você vai fazer? Uma narrativa, ou seja, você vai narrar um texto, tá bom? E aqui tem o início do texto. Descendo de novo. E aqui tem o início, pessoal, olha só. Parou. Não. Eu vou ler aqui no meu livro, porque tá difícil aqui. Então, olha só. A lua estava linda naquela noite. Tudo colaborava para que aquela viagem fosse inesquecível. Mas, para a surpresa de todos, algo ainda mais extraordinário aconteceu. E aí tem 3 pontinhos. Por quê? Porque vocês irão dar continuidade nessa narrativa. Olha só como que começou ali. A lua estava linda naquela noite. Tudo colaborava para que aquela viagem fosse inesquecível. Mas, para a surpresa de todos, algo ainda mais extraordinário aconteceu. O que aconteceu? Então, eu quero saber e vocês irão contar o que aconteceu. Para orientar, pessoal, vocês nessa narrativa, a Pro colocou aqui, olha só, essas orientações que vai ajudá-lo a escrever, tá bom? Então, olha só, você vai criar essa narrativa marítima, ou seja, aconteceu no mar, né? Seguir as orientações, aquelas que a Pro acabou de ler lá na página 14. E para criar esse relato, essa narrativa dessa viagem inusitada, inesperada, né? Então, essa narrativa, ela pode ser escrita aí no livro mesmo. Vejam vocês que tem algumas linhas aí no livro. Caso vocês achem que é pouco, que vocês querem escrever mais, e esse espaço será pouco, então vocês podem fazer no caderno de vocês, tá? Coloquem a data, né, certinho, dia 31 de julho de 2020, tá? Aí coloquem a data, pulem uma linha e iniciem a narrativa de vocês, tá bom? Respeitando ali os parágrafos, a pontuação, letra maiúscula no início, tá bom? Aí podem fazer no caderno, não tem problema nenhum, né? Então, tem a opção de fazer no livro, mas tem a opção de fazer no caderno também, porque o livro ali tem poucas linhas também, né? Então, se você quiser escrever bastante, contar várias coisas, então é importante que você faça no seu caderno, porque ali pode ficar tudo amontoado, né? E aí tem um espaço maior no caderno, quantas linhas você desejar, tá bom? Então, o que você vai fazer para escrever essa narrativa? Para imaginar, tá? Quem estava lá, nesse lugar? Quem que era? Para onde que vocês foram? Ali tem uma sugestão, né? Já tem ali falando para onde que vocês foram lá no livro, né? Como que era esse lugar? Vocês chegaram, quando vocês foram para lá, era como? Era bonito, era grande? Como é que era? Onde era, né? O que tinha, né, lá? O que vocês fizeram lá? O que vocês fizeram? Brincaram? Ficaram com medo? Tinha monstro lá, vocês correram? Qual foi a aventura, né, que aconteceu? Vocês enfrentaram perigos? Também tem ali, né? Como que vocês conseguiram voltar? Vocês estavam lá, como que vocês conseguiram voltar para casa, né? Depois de quanto tempo vocês voltaram? Já voltaram no mesmo dia, ou ficaram dias lá, ficaram meses, anos nesse lugar, né? E por fim, como a aventura terminou. Porque, né, tudo que tem um começo tem um meio e um fim também, tá bom? Então, como que terminou? Tá? Foi legal? Foi de uma forma tranquila, né? Como que aconteceu isso? Então, isso é você que vai colocar ali no seu texto, tudo bem? Deixa eu voltar lá, então, tá? Então, isso, pessoal, vocês farão hoje, esse texto aí, ou no caderno, né? Ou no livro também, sendo que tem pouco espaço, né? Tem uma atividade também, pessoal, ali da página 17 a 21 do livro de português, que vocês farão também, que será uma tarefinha, tá? Que a Pro até então não estava enviando tarefa e agora as tarefas
serão enviadas, tá? Respeitando ali, né, os dias que antecedem as avaliações, claro. Mas assim, então a tarefinha de hoje é a da página 17 à página 21 do livro, tá? Eu vou tentar colocar, tá travando aqui, eu não tô conseguindo descer. Olha só, vamos ver se eu consigo aqui do ladinho. E aí ele fica sem nada. Não aparece, tá? Então a Pro talvez não consiga mostrar para vocês. Não sei se é internet, o que é. Demora muito, né? Foi lá para a página 51. Olha só, nós temos que ir na página 17, né? Vamos tentar de novo, tá, pessoal? Se dá certo o nosso compartilhamento aqui. Olha só, então nós estamos aqui na página 17 do livro, tá? Nós temos aqui um textinho, né? Primeira viagem, uma ilha em comum, ainda falando das aventuras de Simba, né? E aí, nós temos aqui algumas atividades de interpretação e nós temos aqui, olha só, atividades de singular e plural, tá? Então, nessa unidade, nós veremos ali as questões ortográficas, né? De singular e plural também, além do gênero textual que nós sempre trabalhamos em cada unidade, tá bom? Então, nós temos aqui, compare as palavras marinheiro, marinheiros. Que diferença há entre essas palavras? Então, a diferença aqui, qual vai ser a diferença entre marinheiro e marinheiros? A diferença vai ser o S, não é? No final da palavra, não é isso? Por que vai ser o S? Porque a gente vê aqui que na número 1 é um marinheiro, não é? Um marinheiro. E na número 2 são dois ou mais marinheiros. Então, ali, quando nós acrescentamos o S, então essa palavrinha vai para o plural, tá bom? Essa está no singular, essa está no plural. Tudo bem, pessoal? Então, singular, um, plural, dois ou mais. Voltando, então, lá no nosso compartilhamento, olha só. Depois a gente tem aqui, ó. Com qual dessas palavras você representaria cada uma dessas figuras a seguir? Com qual dessas palavras? Aqui, pessoal, vocês vão colocar, ó, um ou dois. Então, no caso aqui, eu tenho um marinheiro ou eu tenho dois ou mais marinheiros. Nessa primeira imagem aqui. Um marinheiro, então vai ser o número 1. Nessa imagem aqui, eu tenho marinheiro ou eu tenho marinheiros? Tenho marinheiros, né? Por quê? Porque tem dois ou mais de um marinheiro, né? Então, vai ser representado o número 2 aqui, tá bom? A mesma coisa aqui nessas outras duas imagens, tá? Depois a gente vem aqui para a página 19. Deixa só para eu conferir se é até a página 21. Então, aqui, continuando ainda as atividades de singular e plural, né? Vocês vão voltar lá no texto. Então, o texto explica que os marinheiros prepararam a própria comida. Isso está lá no textinho da página 17, tá bom? Lá as aventuras de Simba, né? Então, você vai escrever no cardápio o nome de 4 alimentos que poderiam fazer parte da refeição dos marinheiros na ilha, tá? Você vai escrever ali nesse espaço aqui que seria o cardápio. Muito bem, número 4. Observar as imagens e completar as frases. Então, olha só. O marinheiro trouxe o que para almoço? Então, veja só, pessoal, que quando eu coloco aqui, ó, o marinheiro trouxe quer dizer que é né? A palavrinha que vai estar aí, ela vai ser no singular. Por quê? Porque é somente um. Já que na segunda frase, ó, o marinheiro trouxe 3, né? Então, 3 eu sei que é no plural, porque são 3, né? É mais do que 2, tá?
Então, a palavrinha que for ficar aqui, ela também será no plural, tá? Fazendo a concordância aqui com o número 3. Tudo bem? Que letra foi necessário acrescentar para que a palavra indicasse mais de um elemento, né? Que letra que foi necessário acrescentar? No caso aqui, se ele trouxe um peixe, aqui ele trouxe 3 peixes. Então, nós acrescentamos a letrinha S, né? Porque a palavrinha foi para o plural, tá bom? Mesmo caso aqui, semelhante aqui à atividade anterior. Muito bem, aqui você vai completar as palavras com S e depois representar cada uma delas com um desenho, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um veleiro e aqui eu tenho 2 veleiros. Então, foi para o plural. Por quê? Porque é mais de um, né? 2 ou mais eu sei que é no plural, né? Então, aqui eu vou acrescentar com a letrinha S e você vai desenhar 2 veleiros aqui, tá? Pode observar aqui e desenhar um veleiro que seja parecido, tá? A mesma coisa você vai fazer aqui no chapéu, acrescentar o S, no coqueiro, remo e peixe, tá? E nós finalizamos aqui na página 21. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Então, você vai passar para o plural as palavras em destaque nas placas, tá bom? Aluga-se veleiro. Alugam-se? Isso mesmo. Veleiros, né? Por quê? Porque está no plural. Aqui é para passar no plural. Aqui está no singular. Nessa daqui, pessoal, olha só. Nem todas as palavras usam apenas o S para indicar o plural, tá? Isso é importante. Então, no caso aqui, ó, de veleiro, quando a palavra vai para o plural, ou seja, tem 2 ou mais veleiros, a gente acrescenta a letra S, né? Peixe também. Quando é no singular, é peixe. Quando vai para o plural, que tem 2 ou mais peixes, a gente acrescenta a letra S. Mas, porém, todavia, tem algumas palavrinhas que, quando elas vão para o plural, a gente não basta simplesmente acrescentar o S, tá bom? Então, nós veremos aqui, olha só. Então, nem todas as palavras, elas usam S para indicar o plural, tá? Você vai escrever o plural das palavras a seguir e pinte as que apresentam diferentes letras para formar o plural. Muito bem. Então, no caso aqui do tambor, olha só. A Pro explicou, agora vamos exemplificar, tá bom? Então, no caso do tambor, se eu acrescentar o S ali, eu tenho um tambor, né? Um tambor. Se eu acrescentar o S, eu vou ter 2 tambores. Vai ser correto eu falar dessa forma? Não, né? Então, eu tenho um tambor. Se eu tiver 2 ou mais, eu vou ter tambores. Então, que letrinha que eu terei que acrescentar aqui, pessoal? Somente o S? Não, né? Eu terei que acrescentar o E e o S, né? E, S, para ficar escrita a palavrinha tambores. Então, veja só, algumas palavras eu só acrescento S e tem palavras que não. No caso do tambores, eu acrescento E e S, tá bom? Para formar a palavrinha tambores no plural. Na palavrinha praia, quando tem 2 ou mais praia, eu acrescento só o S, porque daí fica praias. Âncoras, também eu só acrescento S. Já capitão, pessoal, olha só, eu não vou conseguir acrescentar somente o S para passar a palavrinha para o plural, né? Então, eu tenho ali capitão. Se eu acrescentar o S, vai ficar capitãos. Mas ela não vai estar correta, tá? Então, ali no capitão, eu preciso acrescentar o S, tá bom? Semelhante ali aos tambores, né? Então, vai ficar capitães, né? Capitães. Então, eu vou acrescentar o E e eu preciso tirar a letrinha O dali, tá? Eu tiro o O e acrescento o S. Na ilha, eu só acrescento o S. Olha só a palavrinha farol. Pessoal, farol, eu posso somente acrescentar a letrinha S aí no farol? Não, né? Então, farol, quando eu tenho um, eu tenho farol. Quando eu tenho 2 ou mais, eu tenho faróis, né? Então, o que eu preciso fazer aqui no faróis? Então, deixa eu tentar
anotar aqui. Então, aqui no faróis, pessoal, eu tenho que tirar, olha só, a letrinha L, né? E aí eu acrescento a letrinha is. Vai ficar faróis, tá? Então, eu tiro o L e acrescento o is, tá bom? Então, veja como tem palavrinhas que são diferentes, né? Na hora que vão para o plural. Baleias, eu acrescento somente o S. Florestas também. Paraíso também. Gritos também. E homem. Será que eu preciso somente acrescentar a letrinha S no homem? Não, né? Para escrever aqui homens no plural, eu preciso também, já para anotar novamente aqui, ó, tirar a letrinha M e colocar a letrinha N e S. Eita, que ficou feia essa escrita, né? Mas é isso que eu tenho que fazer, tá bom, pessoal? Então, olha só, eu tenho que tirar a letrinha M, né? E acrescentar a letrinha NS, que vai ficar escrita a palavrinha homens, tá? E a criaturas aqui, eu só coloco, acrescento a letrinha S, tá? Então, veja como, dependendo da palavrinha, eu preciso tirar, acrescentar, né? Então, não são todas as palavras, quando vão para o plural, eu acrescento a letrinha S, tá? Então, a gente precisa ficar atento a isso, tá bom? E aqui na página 21, a gente vai concluir a atividade de português, tá? Hoje, então, serão somente essas as atividades de português. E aí, a gente vai iniciar com as atividades de matemática, que a Pro vai colocar aqui para vocês, tá? Matemática é a página 16 a página 19, tá bom? Não está carregando aqui, tá? Então, matemática, página 16 a página 19, podem ficar com o livro aí de vocês, tá bom? Deixa eu precisar aqui na página 10. Vamos baixar um pouquinho. Espero que não trave, né? Agora, amores, nós vamos ver as atividades de matemática, tá bom? Então, a Pro sabe que vocês também iniciaram, né? Vou compartilhar aqui. Iniciaram as atividades, a unidade 7 do livro de matemática ontem, né? Então, nós iniciamos ali com figuras geométricas, tá? Nessa unidade 7, tá? Então, a gente sabe que as figuras geométricas planas, né? Elas são o triângulo, o retângulo, o quadrado e o cubo. Figuras geométricas espaciais é o cubo, o bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Então, a Pro enviou um videozinho, né, para vocês assistirem a respeito disso, tá? E aí a gente vai dar continuidade, né? O que vocês viram lá no videozinho? Exatamente isso que exemplificou, falou também a respeito das faces, né? Que tem ali as figuras, né? Foi isso que falou para vocês. Deixa eu ver se tu consegue voltar um pouquinho aqui, só para a gente relembrar. Está muito, meu mouse está muito lento. Essas, pessoal, foram as atividades que vocês já fizeram, né? Então, olha só. Figuras geométricas planas, tá? Lados de uma figura geométrica plana, tá bom? Então, olha só. Aqui a gente tem, né? O triângulo, 3 lados. Nós temos aqui o quadrado, 4 lados. Depois, nós temos aqui outra figura geométrica que possui 5 lados. E aqui uma outra com 6 lados. Muito bem. Agora você vai prestar atenção na forma do palco a seguir. Ela lembra uma figura geométrica de quantos lados? Então, olha só, o que vocês vão fazer? Contar, né? Foi isso que vocês viram, né? Então, como a Pro falou para vocês, as figuras geométricas planas, elas são os triângulos, retângulo, quadrado e cubo, né? Isso que a gente viu aqui. A Pro só está voltando um pouquinho, sei que vocês já viram, já fizeram as atividades, só para a gente relembrar um pouquinho, tá?
Deixa eu tentar baixar. Está travando. Tá bem difícil. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar baixar aqui. Essa página aqui, tá? Vamos ver se é 16 é. Hoje, pessoal, nós faremos as atividades aqui, ó, da página 16, tá bom? A 19, tá? Então, olha só. Bloco retangular e cubo, né? Então, nós temos aqui caixa do mágico, dados, né? Veja os objetos utilizados pelo mágico. Eles lembram duas figuras geométricas espaciais, né? Muito bem. Após observar as figuras, preencha as lacunas a seguir, que são esses espaços aqui, tá bom? Então, olha só. Letra A. A forma da caixa do mágico lembra essa forma aqui, ó, pessoal. Dessa caixa do mágico aqui. O que que ela lembra pra gente? Muito bem. E a forma do dado lembra o quê? A forma do dado lembra Então, o que que vocês vão completar aí, tá? Com a palavrinha, né? Então, olha só. Essa forma aqui, dessa caixa do mágico, ela lembra um bloco retangular, não é isso? Já essa outra aqui, ela lembra o quê? Um cubo. Está escrito o nome aqui, um cubo, né? Letra B. O bloco retangular, ele tem quantas faces? Então, olha só, o que que a gente vai fazer? A gente vai contar, tá bom? As faces aqui. Então, aqui onde tem o pontilhado, a gente tem que contar também. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, né? 5 e 6, tá bom? A gente vai fazer a contagem, fazer o quê? Somente escrever aqui 6. Elas têm a forma de elas têm forma do quê? Né? As faces aqui, tem forma de quê? De retângulo, né? É essa forma que cada face tem, tá bom? Depois, letra C. O cubo, ele tem quantos lados, né? Quantas faces? Então, as faces, se nós pegarmos o cubo, e esse pode ser esse mesmo que tem aqui no exemplo, ó. Tem um cubo de exemplo aqui, esse aqui, ó, pessoal, tá? Então, ele poderia ser um cubo, né? Ele é um dado, mas ele tem a forma de um cubo, né? Então, olha só, ele não tem o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Tem até o 6, né? Então, ele tem quantas faces? Ele tem 6, né? 6 faces, porque ele tem do 1 ao 6. E cada número desse é uma face, tá bom? E eles têm a forma de do quê? De um quadrado, tá bom? Cada face tem a forma de um quadrado, tá? Importante, olha só. O cubo, ele é um bloco retangular que tem todas as faces quadradas, tá bom? Então, se nós olharmos aqui, ó, cada face dessa daqui, em que tem um númerozinho, ela é quadrada, tá bom? E aí, a gente baixa aqui para a página 17. Deixa eu confirmar aqui, né? 16 a 19. Então, na página 17 aqui, a gente tem a imagem a seguir é o cenário de um dos espetáculos do circo. E aí a gente tem ali, né? No cenário do circo, há 3 imagens que se parecem com uma figura geométrica espacial, conhecida como pirâmide, né? Então, olha só aqui a pirâmide, tá? Vimos a pirâmide muito bem. Essas pirâmides, elas têm 4 faces em forma de triângulo e uma face chamada de base em forma de retângulo, tá? Então, olha só. Essas 4 faces são essas que estão aqui. Ver se eu consigo ver aqui. Penso que dá para vocês visualizarem melhor. Ó, uma face, né? 2, 3, 4. Elas têm 4 faces em forma de triângulo, né? E essa base, pessoal, que fica aqui embaixo, tá bom? Ela é uma base em forma de retângulo, tá? Também existem outros tipos de pirâmides
Porque a forma de base da pirâmide, ela varia de acordo com a quantidade de faces triangulares. E a gente vê esse exemplo aqui nessa imagem 2. Olha só, na imagem 2 a gente tem uma pirâmide também, porém ela tem mais faces, ela não tem somente 4 faces, né? E é isso que pede atividade aqui. E aí a Pro baixa e baixa demais. Acho que deu. Então nós temos aqui, letra A. Quantas faces triangulares tem a pirâmide 1? Essa pirâmide aqui, pessoal, tá? O que vocês vão fazer? Vão contar, tá bom? Vão contar quantas faces tem, tá? Letra B. Quantas faces triangulares tem a pirâmide 2? Veja só, atenção, estamos nos referindo somente às faces, tá? Não às bases da pirâmide, somente às faces da pirâmide, tá? São essas faces triangulares que as pirâmides têm, tá bom? Não é a base delas, está se referindo somente às faces, né? Às vezes a gente acaba contando mais, porque a gente conta a base também dela, e não é o caso do que está pedindo aqui no enunciado, tá bom? Então, é só vocês contarem e escreverem ali quantas faces, tá? E ali a gente tem na página 19, que a gente conclui, né? Cone, cilindro e esfera. Para a gente visualizar outros objetos do círculo que lembram figuras geométricas espaciais, tá bom? Então, a gente tem ali o cone, o cilindro e a esfera, que são figuras que também lembram essas figuras geométricas, tá bom? Espaciais. E aí a gente conclui, pessoal, as atividades, tá bom? De matemática de hoje, tá? Na página 13 do livro de vocês, tem uma atividade ali que está proposto aqui na planilha para vocês brincarem, né? Convidar alguém da família para brincar com vocês, tá? Então tá aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Que hoje vocês viram, né, que está travando demais essa minha internet. Mas vamos ver. Essa atividade aqui, tá? Então, tem aqui uma atividade bem legal sobre as formas geométricas, tá? Então, como nós não estamos, né, todos em sala, no momento a gente precisa manter esse distanciamento social, né? Não podemos ficar juntinhos, infelizmente. Então, a Pro vai pedir para vocês fazerem essa atividade, que é importante, mas para vocês convidarem alguém da família de vocês, destacarem o material certinho, isso vai ajudar no aprendizado de vocês, tá bom? Mas aí vocês terão que fazer com alguém de casa, já que a gente não está podendo ainda fazer juntinhos, tá bom? Mesmo os alunos que vão presencialmente, nós não podemos formar grupos e fazer atividades juntos ainda, tá bom? Bom, amores, são essas atividades de hoje, tá bom? A Pro já vai deixar aqui um beijão enorme para vocês. Pedir para vocês continuarem se esforçando, se dedicando, fazendo tudo com capricho de sempre, tá bom? Beijos, amores. Fiquem bem e até breve.